pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos iniciando aí o nosso painel FEBRABANTEC 2024, o primeiro da trilha sobre as oportunidades emergentes na economia tokenizada neste auditório aqui. Nosso tema hoje será sobre o DREXT, a moeda digital brasileira. Os testes institucionais com a CBDC, a Central Bank Digital Currency brasileira, o DREXT, avançam para o uso das empresas e dos consumidores. Emitida e regulada pelo Banco Central, a moeda digital brasileira poderá ser usada para compras, pagamentos e envio e recebimento de dinheiro local e internacional com a mais velocidade e eficiência. Para as instituições financeiras, a moeda digital abre oportunidades de negócios e investimentos em novos serviços financeiros. Como os bancos estão se preparando para explorar o DREXT? Que vantagem nos traz diante do cenário internacional? Como alcançar a plenitude da inclusão que pode proporcionar? E para responder essas e outras perguntas, quero convidar ao palco nossos painelistas. Vou chamar então aqui o Marcos Brasiliano Rosa, vice-presidente de Finanças e Controladoria da Caixa. Chamo também Renata Petrovic, superintendente de inovação do Bradesco. Clarissa de Souza, coordenadora do Departamento de Tecnologia da Informação do Banco Central do Brasil. André Portilho, sócio e Head Digital Assets do BTG Pactual. E por fim, concluindo o nosso grupo de painelistas, o Jaime Chatak, que é o Senior Head de Ativos Digitais e Blockchain do Santander Brasil. Bom, pessoal, muito grato pela presença aí de todos nesse debate. E para começar a nossa conversa aqui, vamos fazer um pouco um tete-a-tete entre nós. Eu queria fazer uma rodada mirando na seguinte provocação. O mercado financeiro está preparado para o futuro do dinheiro programável que vem com o DREXT? Clarissa, começando contigo, ou com você, coisa de gaúcho. Naturalmente, está no coração do assunto. Como está o roadmap do DREXT e qual a melhor forma das empresas se prepararem para o DREXT? Por favor, Clarissa. Boa tarde, obrigada. Obrigada pela presença de todo mundo e pelo convite para Vocês estão escutando, Clarissa? participar. Baixinho. Mais próximo? Melhorou? Agora sim. Tá bom. Vamos falar do roadmap, né? A gente começou o projeto no ano passado, em janeiro de 23, e a gente trouxe um desafio. Tá ruim. Eu vou pedir para rever aqui. Eu acho que passa o microfone para alguém. Tá melhor? Está escutando? Então pode ser o que nos esteja escutando. Tá, ok. Talvez seja o seu. Tá bom. Bom, então a gente começou o projeto em janeiro do ano passado e a gente trouxe um desafio de teste montando um grupo com 16 consórcios para a gente avaliar o problema da privacidade com a programabilidade, algo que quem tem acompanhado o projeto aí vê a gente falando o tempo inteiro. Agora, no mês passado, a gente estendeu o projeto e lançamos a segunda fase desse projeto. E nessa segunda fase, a gente vai ter a oportunidade de que esses 16 consórcios, eles criem casos de uso, proponham ao banco casos de usos que sejam viáveis para serem colocados nessa plataforma, implementem esses casos de uso e, ao mesmo tempo, tentem utilizar as soluções de privacidade que nós temos testado aí ao longo do ano inteiro, junto com os seus casos de uso. No ano que vem, a ideia é a gente abrir o projeto para outros consórcios entrarem e também poderem participar, trazendo novos casos de uso e testando.
Nessa transição de primeira para a segunda fase, aconteceu algo importante. A gente passou a comunicar que a gente está fazendo um projeto de teste, a gente vem testando conceitos. Agora faltou citar. E a gente não, tá com pouca pilha, eu acho. Tá com pouca pilha. não tem uma previsão de entrega desse projeto. O que a gente tem é o compromisso de estar conversando, estar testando e vendo a melhor forma da gente montar essa plataforma. Rodando um pouco por aí, eu ouvi falar muito do Drex, e, enfim, Pix, Open Finance, e sempre falando que o Banco Central, com o Pix e com o Open Finance, acabou criando uma régua muito alta, né? Então, a expectativa em torno do Drex acaba sendo muito alta também, né? Principalmente em termos de prazo. Mas o que é importante a gente comunicar e a gente passou a fazer com mais força nessa transição de primeira para segunda fase é isso. Assim, o Drex é um projeto completamente diferente do que foi o Pix e do que é o Open Finance, né? Então, assim, é um projeto com muitas variáveis ainda para serem avaliadas, de forma a gente entender, junto com o mercado, como é que a gente constrói esse ecossistema da melhor forma. Muito bem. Vamos dar sequência a isso, e eu queria escutar agora o brasiliano. Como a Caixa, um banco público, o Banrisul também é público, está se posicionando para o Drex nessa sua jornada? Bom, boa tarde a todos. Boa tarde aqui a todos os amigos que compõem aqui, as meninas que compõem aqui a bancada. Eu posso começar dizendo que a primeira coisa que nós tivemos que fazer foi insistir para participar junto com o Banco Central e ser um dos consórcios lá junto com para o desempenho, né, o desenvolvimento do Drex. A outra coisa é investimento mesmo. Né? Tivemos que fazer o investimento principalmente não só em TI, e o primeiro investimento, e foi uma decisão bem debatida dentro da Caixa, é se a gente iria para o projeto Drex só, numa carreira solo, só a Caixa Econômica, ou se faríamos alguma parceria. E essa foi a nossa decisão mais acertada. Juntamos com a Elo, a nossa bandeira de cartão de crédito nacional, então uma empresa de meio de pagamento, junto com a Caixa e a grande empresa de TI mundial, a Microsoft. Então, Caixa, Elo e Microsoft montou um consórcio, estamos juntos lá com o Banco Central, e esse consórcio, ele vem sendo na vanguarda em fazendo todas as entregas em tempos até bem adiantados naquilo que está ali dentro do roadmap de entrega do Drex. A partir daí, é investimento para dentro do banco, né? Criamos um laboratório com especialização em blockchain para desenvolver e testar todas as soluções e a potencialidade dessa tecnologia inovadora. E além disso, criamos uma equipe dedicada exclusivamente para poder tocar esse projeto lá dentro do banco. Então a organização se mexeu nesse sentido, né? E o objetivo é explorar todas as possibilidades advindo desse novo momento, que passa desde a segurança das transações que o Drex vai permitir que ela faça, né, até a performance operacional. A gente tem muitas expectativas em relação a essa performance operacional e a gente vai poder falar um pouquinho mais na frente sobre as nossas expectativas e o que estamos avançando em relação a produto. E faz total sentido a Caixa, tendo a clientela que tem. Nós temos essa capilaridade, né, em termos dos nossos clientes, que vai desde da classe C e D, dos menos assistidos até um grande produtor rural, ter essa cesta de serviços com a moeda digital brasileira. E para a Caixa não é meramente participar. A gente sabe do papel que a Caixa Econômica Federal tem de liderar esse movimento de estar à vanguarda, porque só assim a gente vai construir um sistema financeiro mais inclusivo e eficiente. Sem dúvida, muito bem. Vamos fazer agora, vamos dar para o lado. André, vamos falar com o André agora aí. André, o BTG tem larga experiência em tokenização e ativos digitais. O que o Drex traz de novo nesse contexto para o BTG? Bom,
Boa tarde, pessoal. Para começar, por prazer estar aqui. É muito bacana falar sobre isso, principalmente sobre Drex. Antes até de essa pergunta, Jorge, assim, aquela tua primeira pergunta que você falou, para ir pensar assim, se o mercado está preparado para essa inovação toda, eu fiquei pensando aqui, eu falei que a gente nunca está preparado, né? A tecnologia está sempre na frente da gente. Sempre na frente. Só que eu acho que o mercado brasileiro já está um pouco acostumado a não estar preparado e ter que dar esses impulsos de tempos em tempos para se adequar e aproveitar as tecnologias que estão vindo. O que o Drex traz de novo na nossa visão, e acho que é muito em linha do que a própria visão do Banco Central a gente conseguir trazer esses benefícios todos dessa tecnologia de blockchain, dessa coisa mais descentralizada, desse protocolo comum, onde a informação financeira, os ativos financeiros, o dinheiro, identidade, propriedade, eles fluem de uma forma muito mais fácil, trazer isso para um ambiente não só onde você vai ter a tua moeda local como base desse sistema, tá? Dessa infra, mas você conseguir trazer isso para um ambiente regulado, com todas as proteções que isso tem. Muitas das coisas que a gente está testando no Drex, que a gente vai testar, já existem, principalmente falando em ativos financeiros, já existe de alguma forma no mundo de cripto descentralizado. Só que sem regulação, sem você ter as mínimas garantias que o cidadão comum, quando tiver usar, tem que ter quando ele está lidando com esse tipo de produto. Então, assim, esse é o principal ponto assim, disso aqui. Agora, vai muito além disso, porque quando a gente está falando do Drex, a gente está falando de uma nova infraestrutura para o mercado de capitais brasileiro. E é uma tecnologia tão poderosa, com tanta capacidade de trazer eficiência, transparência, governabilidade, que assim, é uma mudança de paradigma muito grande potencialmente. Potencialmente porque a gente não está com isso pronto ainda, a gente está no processo de desenvolver. Mas assim, são ordens de magnitude de ganho que a gente pode ter para o mercado, em tudo. Você ter, de novo, coisas mais baratas, mais fáceis de você fazer, novos produtos sendo criados, produtos hoje que são muito restritos o acesso a um determinado grupo de pessoas, você ter que conseguir dar esse acesso maior. Então, assim, acho que esse é o principal, de forma geral, que a gente vê. Acho que muita gente ainda do mercado ainda não parou para olhar o potencial que tem essa tecnologia, e ainda mais ela sendo feita como uma coisa nacional, não no sentido ufanístico da coisa, mas como uma coisa dentro do ambiente regulado brasileiro, o potencial que isso tem para o nosso mercado. Então a gente está muito animado, trabalhando muito junto aí dos outros bancos, com o Banco Central, para apoiar o máximo que a gente puder, para a gente, como a Clarice falou, conseguir sair do outro lado do piloto, testar as coisas serem testadas, trazer, no final das contas, quando entrar em produção, que vai entrar em produção, né, Clarice? Então, trazer isso da forma correta, mas tem muito trabalho ainda para ser feito. Muito bom, eu vi a Clarice dar um ok ali porque não é nada simples, nós não estamos falando de uma stablecoin, estamos falando de uma CBDC nacional. Esse é um movimento muito mais agressivo. Mas vamos voltar, vamos adiante agora, vamos pegar a Renata. Renata, o Drex traz um componente mais de tecnologia. O modelo mental de Open Innovation pode contribuir para explorar as oportunidades que isso traz? Boa tarde, me ouvem, né? Boa tarde a todos, prazer aqui, Krug, prazer estar com os colegas. Bom, o Drex, todo esse movimento, né, da plataforma Drex, ele é totalmente colaborativo, ele foi construído, né, com esse princípio, a infraestrutura, ela tem a premissa de ser open source, gratuita, né? Então, todos os participantes se beneficiam muito desses aprendizados. E hoje a gente tem participantes desde instituições financeiras, empresas de consultoria, pesquisa, startups, né? Então a gente tem todos os grupos, são 16 empresas, 16 consórcios agrupados, debatendo, participando das discussões. Isso é super rico, né? Na primeira fase, onde foram casos, né, smart contracts mais básicos, a emissão do real de varejo, de atacado, dos títulos públicos federais. Então, teve esse debate super construtivo. Agora, na segunda fase, onde estão abertos mais casos de uso
e está se caminhando aí para uma evolução da maturidade da plataforma. O debate vai ser ainda mais importante, né, com esses novos casos de uso. A gente sabe que tem toda aí uma questão ainda de privacidade para ser resolvida, e aí você tem 16 consórcios, né, com experts aí de todos os tipos, participando dos debates, pessoas engajadas para construir e debater soluções, né? Então, é totalmente open. A gente aqui, alguns dos colegas estavam comigo no início da semana, a gente teve um fórum, né, de tokenização ali, organizado pelo Instituto de International Finance, o IDB. Então, é sempre um debate, ajudando na evolução, na construção. Acho que inovação é isso, né? Inovação é pessoas. No Inovabra, a gente, hoje o ecossistema de inovação do Bradesco, a gente sempre teve esse princípio, né? Sempre foi a colaboração. E a gente aí, nesse processo todo de participação do Drex, participação, o estudo, né, dos ativos digitais, a gente tem grupos aí dedicados à experimentação com parceiros. Então, a gente tem testado e feito provas de conceito com parceiros, quer sejam exchanges, quer sejam parceiros de custódia, tokenizadoras, enfim. Acho que esse veículo de Open Innovation como inovação corporativa é fundamental. Eu tenho algum crédito aqui de tempo? Não, já terminei. Se eu tiver crédito de tempo, depois eu... Não, eu chamo de novo, com certeza. É que nós temos que escutar o Santander, o GM tem que falar pouco lá do Santander. Tu acredita que contribui o Drex para intensificar a digitalização do sistema financeiro nacional? Boa tarde, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês debatendo esse assunto tão interessante, né? Então, em relação ao nível de digitalização, é sempre bom a gente lembrar que no Brasil a gente tem o privilégio de ter um nível de digitalização já bastante alto, né? Inclusive quando se compara com outros países, por isso mesmo o Brasil é considerado referência internacional. Mas sempre dá para melhorar, né? Então, por exemplo, a gente pode, né, falar tranquilamente que a experiência que o cliente hoje do sistema financeiro tem com o Pix não se estende ao mesmo nível para todos os outros produtos do setor financeiro, né? A experiência com investimento, com operações de crédito, não é a mesma que a gente tem, principalmente em duas variáveis, disponibilidade 24/7 e velocidade de liquidação, né? Então, como o Drex alavanca tecnologia de registro distribuído, né? Tendo o real como moeda oficial regulada, tokenizada nessa mesma tecnologia e outros ativos que são transacionados também na plataforma Drex, a gente tem segurança em dizer que com o Drex o nível de digitalização vai poder ser ainda maior, inclusive nessas duas dimensões que eu comentei, disponibilidade 24/7 e velocidade de liquidação. Muito bom. Bom, pessoal, correu uma primeira pergunta. Quero agradecer a todos por essa primeira introdução de vocês nesses assuntos. Mas a Renata tocou no assunto que é a ponta ferida, e eu vou trazer esse assunto para o Banco Central, para a Clarissa. Clarissa, o grande desafio das CBDCs no mundo é de atender a expectativa de privacidade das diferentes audiências envolvidas. Esse fator pode ter impacto no movimento de adoção. Como o Drex vai endereçar as garantias de privacidade das transações? A ferida. Se eu soubesse, eu estava com menos cabelo branco do que eu estou. Hoje de manhã, estava tendo a palestra da Amy Webb, e teve um momento que ela falou que esquece privacidade. Eu vi, eu estava junto. Privacidade não serve mais para nada, a gente vai ter que abrir mão da privacidade. Então assim, está resolvido. Não, vamos lá. Mas uma coisa é quando tu fala da base monetária brasileira em cima de uma... Não, brincadeira. A gente entende que para uma plataforma regulada a gente tem que resolver esse problema, porque a gente tem um arcabouço regulatório que a gente tem que seguir, né?
Então, a gente trouxe inicialmente essa abordagem desse dilema entre a privacidade e a programabilidade, exatamente porque ele envolve muita tecnologia. E tecnologia precisa de tempo para amadurecer, né? A gente costuma dizer que tecnologia não é uma questão de si, é uma questão de quando. Então, vamos começar esse projeto já trazendo essa questão tecnológica para que os produtos possam ganhar maturidade ao longo do tempo, enquanto a gente vai discutir outras várias coisas que precisam ser discutidas, né? E a gente viu isso ao longo do piloto. A gente escolheu algumas soluções de privacidade que elas trazem abordagens diferentes entre si, exatamente para ver porque cada uma delas tem os seus prós e os seus contras. Então, a gente colocou essas soluções na rede e a gente viu desde o início do projeto, quando a gente começou a implementar os primeiros casos com privacidade, a evolução dessas soluções ao longo do tempo, né? Então, começaram com muitos problemas, a gente com dificuldade de implementar, a gente tem muita restrição. Nas duas que a gente está testando agora, a gente não conseguiu implementar todos os casos de uso, enfim. Mas elas vão crescendo, elas vão amadurecendo e eu acho que esse processo vai casar muito bem com a segunda fase. Porque a gente vai ter essa segunda fase, então, com novos casos de uso e esse desafio de tentar colocar esses casos de uso dentro das soluções. Porque, assim, uma coisa que a gente tem que deixar claro, e eu costumo dizer sempre, o nosso problema não é exclusivo de privacidade. A gente não tem dificuldade tecnológica de fazer um pagamento com privacidade. Uma transação, a gente não tem dificuldade. O que a gente tem dificuldade é exatamente de compor as coisas, que é a programabilidade que a plataforma pretende trazer dentro do sistema Drex. É aí que a gente tem essa dificuldade. Muito bem. Não sei se vocês querem fazer algum comentário sobre essa colocação para vocês. Alguém quer fazer um comentário sobre isso? Se não, partimos adiante. Não, eu posso, eu gostei do que você falou da palestra de antes da MWeb, que no nosso mundo normal, sempre que as pessoas têm escolha entre conveniência e privacidade, elas abrem mão da privacidade para ter conveniência. Só que nesse caso aqui do Drex tem um probleminha só, tem uma lei. Então, nem que a revista quisesse, que a gente quisesse fazer isso sem, tá bom, muda a lei, aí a gente pode pensar no mundo da MWeb. Enquanto não mudar a lei, a gente tem que pensar em outra situação. Você sabe que esse foi um ponto que, quando a gente estava iniciando o projeto, chegou-se a se discutir. Será que, em algum momento, a gente vai chegar num ponto onde você, de fato, abre mão da privacidade para você ter acesso a esse tipo de serviço? Claro, não foi. Tá? É difícil essa resposta, eu concordo. Bom, agora vamos voltar para os nossos bancos aqui que estão dentro do projeto, estão dentro dos testes, estão dentro de todo esse processo, participando então desse piloto. A pergunta então vale para o Jaime, para o André, para a Renata e para o Brasiliano, a pergunta é o seguinte: a moeda digital traz dois componentes importantes. Exige muito esforço tecnológico no processo e, por conta das possibilidades de tokenização e fracionamento de ativos, traz para as instituições um novo modelo de pensar produtos digitais. De forma rápida, gostaria que cada um de vocês sumarizasse um pouco esse aprendizado, começando agora então pelo Jaime. Nossa, a gente aprendeu bastante, eu diria, estamos aprendendo ainda, né? Quando a gente conversou na primeira pergunta que eu mencionei, os benefícios de nível de digitalização, de velocidade, de liquidação e disponibilidade, isso espera-se conquistar com o Drex também por conta do uso de contratos inteligentes, né, que são auto-executáveis. E isso leva a um paradigma diferente, porque na hora de desenhar produto, né, e novas operações, a gente sempre tem que definir com muita disciplina a priori quais são as condições que são necessárias e suficientes para que aquela transação seja liquidada automaticamente, a priori, e colocar essas condições no código, né? Então, esse é um elemento importante de aprendizado. O segundo é que a gente está acostumado numa lógica de investimento em desenvolvimento, né, em códigos, que quando eles ficam prontos, eles ficam dentro do banco, a IP 100% nosso.
E quando a gente quer alavancar os benefícios do Drex como tecnologia de registro distribuído, a gente tem que fazer o deploy desse contrato inteligente na rede e parte dele fica público, né? Então você investe e você tem que mudar um pouco o paradigma de ficar tranquilo que esse código vai ficar disponível para outras pessoas consumirem, né? Esse é um ponto também que tem me levado a refletir bastante sobre a IP dos contratos inteligentes que a gente gera. E talvez um terceiro aprendizado para compartilhar é que eu vejo que a maioria dos produtos e serviços que a gente vai gerar a partir do Drex, eles não vão estar vivendo isoladamente on-chain. Necessariamente uma parte da operação será on-chain, outra parte será off-chain, e essa transição, né, essa convivência desses dois mundos para você entregar o serviço final, é um elemento também de aprendizado super importante, que a gente não pode ignorar na convivência e na interoperabilidade desses dois mundos on-chain e off-chain. Muito bem. André, como é que está o BTG? Vamos lá, eu acho que a gente tem muito aprendizado até agora, e de novo, coisa a gente atrás também do mundo de cripto como um todo. Agora, o fundamental para a gente é ter essa noção, e de novo, a tecnologia, o exemplo do banco, é claro, a tecnologia transformou totalmente o negócio do banco nos últimos 10 anos, tá? A gente não estaria fazendo o que está fazendo hoje se não fosse a tecnologia. E para a gente, essa tecnologia de blockchain, DEX, vai ter outra a par disso. Mas acho o fundamental, o primeiro aprendizado é um aprendizado de humildade muito grande que a gente tem lá, tá? Porque tem muita coisa bacana sendo desenvolvida fora dos bancos, que a gente tem que entender o que tem que ver qual a aplicabilidade disso aí no nosso negócio, no nosso modelo, o que isso traz de bom e o que traz de desafio para cliente. Agora, é uma tecnologia nova, ela ainda está muito em processo de amadurecimento, então a gente está perdendo todo dia lá, não só de como é que você integra essa coisa mais descentralizada, como já me colocou, nos sistemas do banco, no modelo do banco, como é que a gente lida com isso? Isso aqui é bom ou é ruim? Dependendo como você faz, pode ser bom ou pode ser ruim. Tá? É isso, eu vou ter que pegar um produto que o Jaime vai lançar e vou poder compor com outro contato inteligente de outro produto que eu estou fazendo, então assim, esse mundo não está muito claro ainda como é que vai ser. Outra coisa que a gente tem que entender quando a gente lida com tecnologia, e o piloto do Drex, acho que um exemplo claro disso é que assim, a gente sempre começa copiando as coisas que a gente já sabe fazer já. Tá? Então o Drex, a gente vai trazer os produtos que a gente tem hoje já no mercado financeiro e vamos botar lá, tentar fazer de uma forma que vai ser mais eficiente, vai ser melhor, vai ser mais centralizada, vai ser mais segura, vai ter programabilidade, vai ter um ganho de eficiência absurda no controle, desde a emissão, distribuição, controle, settlement, vai ter um ganho absurdo isso aqui que a tecnologia dá. Agora, o grande aprendizado de todo mundo vai ser quando começarem a surgir as coisas novas que a gente só vai entender que dá para acontecer depois. Olhar tudo quanto é tecnologia, foi exatamente assim que aconteceu. E o quão rápido isso vai acontecer aqui vai depender de alguns fatores, inclusive de quão aberto vai ser. A gente tem algumas definições já, né, de como é que vai ser o Drex, mas assim, de quão aberto vai ser essa piscina do Drex para o mercado poder trabalhar. Exemplo assim, por exemplo, vou poder pegar um produto que o Jaime fizer e vou poder usar em outro produto meu? Qual parte do código do contrato de inteligência que eu fazer que o Jaime vai conseguir acessar? Vamos pegar uma fintech, ela vai conseguir fazer isso também? Que tipo de empresa vai ter acesso? Hoje está claro quem tem acesso ao piloto, mas ainda não está claro, nem o Banco Central sabendo, né, quão aberto isso vai estar. Então essas definições acho que vão trazer isso aqui. E outro aprendizado que assim, cara, temos que aprender começar a programar nessas linguagens novas aí, porque não tem programador suficiente, então todo mundo vai ter que aprender a fazer esse negócio aí, tá? E vai ser um caminho... sem volta. Não vai ser uma linha reta, mas vai ser um caminho divertido. Muito bem. Renata, Bradesco. Pois é, a gente também tem aprendido aí ao longo desses anos. Na verdade, a gente começou essa jornada em 2015, o Inovabra tem essa missão, né, de habilitar tecnologias novas, tecnologias emergentes. A gente começou a estudar essas plataformas de blockchain há quase 10 anos, as primeiras plataformas.
e até chegar aí no Hyperledger Besu, que a gente participou aí de todos os testes. Mas, paralelamente, a gente vem também experimentando casos de uso, fazendo pilotos, né, de casos de uso de tokenização, e os aprendizados do Drex, né, vão ser todos complementares, e esses casos de uso que a gente fez também, por sua vez, podem migrar, né, para a própria plataforma do Drex, para a interoperabilidade da plataforma. Então, a gente já fez, o Bradesco fez aí a tokenização de CCB, foi o primeiro ativo regulado tokenizado. A gente também fez piloto de financiamento de veículos, né, com um parceiro nosso, a Parfim. Selecionamos uma parte desse processo desde a elaboração da proposta, da emissão partimos de um veículo tokenizado, emissão do token, NFT do recebível lá do contrato de financiamento. Então, aprendemos muito com esse processo. Também fizemos a tokenização de um CDB, para testar o CDB como garantia de um empréstimo, né? Fizemos isso dentro de uma rede privada, que é a do R3 Corda, e isso tudo gera muitos aprendizados de eficiência, né? De como que a gente pode melhorar, né? Diminuir a fricção, fazer uma liberação de crédito mais ágil. Mas acho que, complementando o que os colegas falaram, a lógica, né, dos produtos digitais não é a gente digitalizar os produtos existentes e os processos que hoje existem, fazê-los de uma forma mais rápida, né? Aqui o exercício é repensar completamente essa lógica, né, à luz de uma tecnologia que é completamente diferente, que traz outras possibilidades que antes não existiam, né? Então, a gente está falando aqui de pensar em jornadas 24/7, 365, instantâneas completamente. A gente está falando também de trazer um aculturamento para as equipes, para que elas entendam o potencial da tecnologia e possam trazer esse novo jeito de pensar produtos, enfim. Eu acho que a gente ainda não conseguiu imaginar todas as possibilidades, né? Ainda é um conjunto de aprendizados e a gente está evoluindo junto com a regulação, mas tudo isso vai se consolidando até a gente chegar em versões realmente disruptivas, né, de produtos e instrumentos financeiros do que a gente tem hoje. Muito interessante. Brasiliano, e como é que nós estamos vendo aqui os bancos privados, como é que um banco público, uma caixa, opera e enxerga esse processo nessa ótica? Bom, a realidade não muda muito, né, de público para o privado, né? Nós estamos enfrentando exatamente a mesma situação. Uma coisa que para nós, enquanto banco público, e vai bem ao encontro do que o André comentou ali agora há pouco, dividir isso em duas partes, né? A parte dos esforços e a parte de oportunidade. O esforço para um banco público e com uma caixa econômica, se já André, meio complicado a questão dos profissionais de TI, para que a gente possa avançar nessas novas tecnologias, manter, estruturar, então talvez aqui seja o nosso maior esforço, né, quanto banco público, você de fato montar uma estrutura com uma equipe de TI e qualificar essa equipe, para que a gente possa avançar na mesma velocidade em que o mercado privado já toca, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem também alguns privilégios, né? A gente tem alguns produtos que ele é muito Caixa Econômica Federal, né? Vamos pensar assim, isso aconteceu agora recentemente lá no Rio Grande do Sul, os bancos estavam mais ou menos parados e a gente estava trabalhando porque a gente tinha algumas entregas bem relevantes para poder ser feita ali naquele momento. Então, do ponto de vista de oportunidade, o primeiro que eu cito já é um estudo de caso que nós estamos trabalhando lá junto lá no projeto lá do Drex, que é a questão exatamente de você ter o ativo tokenizado, um crédito imobiliário, né, um imóvel tokenizado, onde você faz também através do contrato inteligente, o contrato digital, e você fazer essa transação. Uma das coisas que a gente busca, né, e o Drex traz essa realidade para a gente,
é você sair daquele impasse, né? Eu me transfere que eu te pago, não te pago, e eu me paga que eu te transfiro. E um crédito imobiliário, ele tem... Como é que é? Leva Fecha dias. numa sala, um assina, o outro assina, vê se caiu o depósito, né? Sim, aí você tem o carro, né? Funciona dessa forma também. Vai junto no cartório, vai no banco primeiro ou vai no cartório, né? A transferência, então, isso vem a resolver, dado que são transações simultâneas e com essa rastreabilidade. Então, é uma das nossas, a Caixa Econômica, aí junto com essa, também já foi comentado aqui, a questão das garantias. Né? A Caixa Econômica ela está se aproximando de quase 2 trilhões em garantias reais, imobiliárias de todos os tipos. Se você pode fracionar esse ativo, colocando ele na moeda, precificando lá, e você pode utilizar essa mesma garantia para várias operações, e aí vamos ver o tamanho dessa piscina e quantas raias terá uma piscina, né? Vamos saber se todo mundo vai poder correr dentro dessa mesma piscina. O marco de garantia veio e ajudou, veio nesse sentido, avançar nesse sentido. Então, aqui é uma grande oportunidade. E para a Caixa, dado o tamanho da nossa carteira, o tamanho das garantias que a gente tem, a gente vislumbra avançar bastante nessa questão do Drex. E para além do Drex, mas é algo que é uma expectativa muito grande, e eu tenho, digamos, o presidente Carlos, né? O presidente esteve aqui falando em outro painel, e ele não comentou sobre esse aspecto, o consórcio Caixa, Elo e Microsoft, a gente já está com a tecnologia do pagamento da transação offline. Já fizemos todos os testes em laboratório e nós já estamos prontos para poder avançar um pouco mais, fazendo o teste real. Isso muda bastante a perspectiva quando a gente olha para regiões que hoje são pouco assistidas com rede. Então você pensa, uma parte da população que tem direito a benefício social não acessa benefício social porque ir até ele fica mais caro. Então, isso resolve para boa parte da população em regiões que são menos assistidas, ou mesmo em alguma situação, acho que quem aqui já não passou por aquela questão de querer comprar alguma coisinha num grande evento e a rede não comporta todo mundo e você não consegue finalizar aquela compra, né? Então, a utilização dessa tecnologia, para além, né, da nossa moeda digital, ela ajuda a criar novos produtos e oportunidades. A gente tem dedicado digamos assim, um tempo e investimentos para que a gente possa oferecer isso para a sociedade. Lembrando que quando a gente olha para a sociedade, não só para a questão social. A Caixa tem esse propósito da bancarização, de trazer todo mundo para cá, de tornar as coisas mais fáceis, principalmente para aquelas que mais precisam, mas a Caixa é um banco comercial também tratando os nossos ativos, buscando aí também as carteiras para tokenizar esses ativos e poder também transacionar com eles, e gerando oportunidades para nós e para os nossos clientes. Sem dúvida que vocês falaram, que todos colocaram. Vamos pensar um pouco, em 4 anos, as mudanças que nós fizemos no sistema financeiro, pegar só 4 anos, entrou todo o processo do PIX, Open Bank, Open Finance está chegando, e agora nós estamos falando de uma CBDC nacional. O movimento que se faz é extremamente agressivo e muito difícil. Acho que o André falou isso, mas nós estamos fazendo um movimento muito grande. O conhecimento em cima de DLTs, de blockchain, a Renata falou de corda, da R3. Nós já desenvolvemos projetos em Hyperledger, Fabric, nós estamos falando em Bezos agora. Todo esse arcabouço de conhecimento, tecnologia, que vai chegar na população em algum momento, é um grande desafio que o sistema financeiro está fazendo para a sociedade brasileira. Não tem dúvida que isso vai alavancar. E esse desafio cruza inicialmente com os nossos bancos aqui, mas mais adiante nós temos que pensar que modelo nós vamos querer, de novo acho que foi o André que falou, que modelo nós vamos trabalhar no futuro, enquanto que se vê CBDCs no mundo, onde eventualmente não tem um sistema de pagamento instantâneo como nós temos aqui no Brasil. Isso é um diferencial muito grande, nós temos que entender isso. Bom, pessoal, nós já vamos para talvez nosso tempo, a última parte aí que nosso painel. E então eu queria fazer mais uma rodada aí com vocês todos aí e focar nas oportunidades que o Drex traz para as operações locais,
e internacionais e nos desafios de criar casos de uso que gerem grande engajamento no mercado e sirvam de ponte para o avanço da tokenização na nossa economia. E aí eu vou de novo tirar a bola para a Clarice do Banco Central. Vai iniciar essa discussão. Tá, então vamos lá. Eu acho que essa questão então dos casos de uso e possibilidades, eu acho que é agora a nossa grande oportunidade. Tá? O Real Digital, o projeto, surgiu a partir de uma visão, né, que a gente coloca uma visão de longo prazo, está estabelecido em voto do Banco Central, e ele tem uma visão de futuro que se parece ali com um modelo de finanças descentralizadas. Né? Então, é ali que a gente está olhando e vendo o que a gente pode trazer desse mundo para dentro do mundo regulado e fazer todas as claras adaptações necessárias. Só que quando a gente olha isso, esse mundo é muito grande, essa visão é muito ampla. E se a gente tentar atingir essa visão de uma vez, eu não tenho nenhuma dúvida de que vai dar errado. Então, se a gente for pensar em todas essas variáveis que estão envolvidas e que têm que ser discutidas, pensando isoladamente, quando a gente pensa em governança, né? Então a gente tem múltiplos ativos, são autoridades distintas, como é que se dá essa governança? Se você pensa nisso separadamente, você fala, não tem como um negócio desse dar certo. Aí você pensa que as pessoas podem programar, criar produtos e conectar o produto do Santander com o BTG, e quem está programando e colocando código lá dentro, quem trabalha com TI, com programação, já pensa assim, cara, não tem como isso dar certo. Né? Aí vamos pensar em segurança, todos os problemas associados à segurança, execução desses códigos, LEDs distribuídos em todos os nós, a gente expande a superfície de ataque, você pensa nessa estrutura e fala assim, isso não tem como dar certo. Enfim, eu acho que... Ficando otimista. Não, a gente está pensando as coisas isoladamente. Então, eu acho que essa segunda fase vem exatamente com uma grande oportunidade que a gente não pode deixar passar. E aí até um pedido que eu faço para os 16 consórcios que estão junto com a gente. Pensem com carinho o que vai ser proposto. Não vamos tentar fazer a mesma coisa que a gente já faz, vamos tentar encontrar onde estão as ineficiências, o que de fato a gente pode colocar para trazer um ganho de mercado. Para a gente começar com uma coisa pequena e entendendo as coisas aos poucos e montando esse ecossistema com pecinhas que a gente vai descobrindo e discutindo a governança, a segurança, a programabilidade com pedaços pequenos. E à medida que a gente vai conhecendo aquilo, a gente vai aprimorando. Regulação, não sei se regulação é outro grande problema, né? Enfim, então, eu entendo que existe uma ansiedade para vamos colocar um caso de uso, mas a gente não pode desperdiçar essa oportunidade de pensar o que de fato a gente pode materializar e trazer de ganho logo para a população. Sair um pouco daquele negócio do blockchain, tokenização, reza forte, traz até o seu amor de volta. Então, vamos pensar que tipo de coisa que realmente a gente vai ter um ganho para essa plataforma e começar pequeno, para a gente poder evoluir e crescer esse ecossistema. O recado está dado do Banco Central, viu? Vocês prestem atenção nisso. Renata, como é que o Bradesco vê esse processo todo? Agora vão ter que ser um pouco mais imediatos, senão daqui a pouco o nosso tempo vai... Depois da fala da Clarice ficou mais difícil aqui, eu tenho que pensar o que eu vou falar. Mas assim, de uma maneira geral, oportunidades de redução de riscos, redução de custo, né, trazer agilidade, são inúmeras, né, oportunidades. A gente vê muito oportunidades no mercado de crédito, né, então pensar numa recuperação de crédito quando você sabe de quem é aquele token, de onde está atrelada a garantia, assim, uma
uma eficiência muito grande nesse mercado, né? Ele falou da própria regulação, do marco legal das garantias, que vai permitir o fracionamento, vai ampliar o mercado de crédito, uma outra lei, né, das duplicatas escriturais, onde vai trazer toda essa digitalização dos recebíveis e posteriormente a tokenização, então vai ampliar aí todos os ativos de investimento, vai praticamente disruptar toda essa cadeia aí de supply chain, quer dizer, são oportunidades aí super importantes, né? São cases ótimos aí para tokenização e depois para a plataforma do Drex. Mas além, né, desses cases, existem outras oportunidades atreladas, né, de valor agregado a isso, que é a própria custódia, serviços de guarda, né, que os bancos vão ter que também ter, né, guarda de ativos em geral, né, não só ativos financeiros, mas por que não trazer uma custódia de uma obra de arte, por que não ser esse custodiante de confiança, né, para os clientes. Então, dentro do Bradesco, a gente hoje tem um time dedicado, né, a esse assunto, um time separado, um squad separado de ativos digitais. A gente tem iniciativas mirando toda essa oportunidade de garantias, de orquestração de garantias e, especificamente, a gente também, além, né, do Drex, está trabalhando na tokenização da identidade do cliente, né, da identidade do usuário. Em um primeiro momento, né, consolidando essas credenciais para que isso possa ser usado nos nossos próprios processos internos de onboarding, mas, claro, posteriormente, que o cliente possa utilizar essa sua identidade tokenizada nas jornadas diversas aí, quer seja em e-commerce, né, poupando ele de ter essa fricção de ter logins e senhas espalhados, dando essa privacidade, melhorando a questão de fraudes, dando a transparência do consentimento. E para as empresas, né, isso também traz aí uma certa segurança de KYC, né, de validação de credenciais por uma instituição, né, idônea com o banco. Então, acho que são casos que vão além do Drex, mas que são importantes, são oportunidades que a gente está olhando internamente também. Muito bom. André, BTG. Vou ser sucinto aqui, até pegar um pouco o bacana dessas tecnologias que são mais genéricas, tá? E muito que foi falado aqui, a gente pega nisso, é que, em tese, dentro de uma infraestrutura, dentro de um ambiente como o Drex, cada participante ele vai poder focar e desenvolver aqueles produtos que são do seu modelo de negócio, que são a expertise deles, que é o DNA deles. Então, o Brasiliano deu exemplo aqui, por exemplo, da parte imobiliária, da parte de garantias. Cara, isso é uma coisa que provavelmente a gente não vai fazer tanto, só que eu provavelmente vou poder me beneficiar, em tese, de muitas das coisas que ele vai desenvolver. Tá? Então, essa é a primeira coisa que eu acho que isso aqui traz, que é completamente diferente, e muito nisso que a gente está mirando. Está focando no que a gente gosta de fazer, no que a gente é bom de fazer, no tipo de serviço que a gente é bom de fazer, mas olhando tudo que pode entregar com isso aqui. A outra segunda coisa é que a gente às vezes tem muita coisa no Drex particularmente voltada, não só em casos de uso, para o varejo final. E eu acho que a gente tem muito ganho também em coisas de atacado. Tá? A partir do momento que você tem título público federal tokenizado, que você tem a reserva tokenizada, que você tem um depósito bancário tokenizado, só nessa parte de compromissadas, garantias, você trazer isso para uma liquidação instantânea, a quantidade de valor que vai ser desbloqueada nesse processo é absurda. Tá? Parte de garantia, outra parte, assim, só de você trazer isso aqui, por conta da tecnologia que ela vai permitir isso aqui para vamos assim, mais agilidade, você vai ter uma... E isso acaba chegando no varejo também. Porque se eu tenho menos necessidade de capital para fazer alguns produtos, eu acabo barateando a cadeia inteira para frente. Então, acho que assim,
Primeiro, essa coisa dessa combinação de que cada participante focado no seu modelo de negócio, na sua expertise, mas podendo combinar isso. E segundo, olhando para o varejo, mas também olhando, tem muita coisa de atacado que acho que tem um ganho absurdo para o mercado brasileiro. Sim, são segmentos, modelos diferentes dentro do mesmo conceito de negócio. Jaime, como é que está lá? Vamos ver a visão do Santander. Acho que não só do Santander, né? Acho que o tema da aplicação da eficiência esperada com a tecnologia de registro distribuído aí com a plataforma Drex, o impacto disso em operações de crédito, realmente é um caso assim que é o que se tem muita expectativa num cenário ideal para as duas pontas, né? Tanto para o tomador de crédito que consegue colocar a seu critério os seus ativos disponíveis para consulta de uma maneira muito mais eficiente e transparente, quanto no caso do fracionamento desses ativos, e na outra ponta para o credor também, né? Porque num cenário ideal, novamente, você consegue executar aquela garantia, se for necessário, de uma maneira muito mais eficiente. Então, realmente acho que esse é o caso bastante popular, eu diria, que deve gerar bastante expectativa e bastante impacto. Brasiliano. Bom, eu vou começar pela fala da Clarissa. E a palavra é carinho mesmo, tá, Clarissa? Porque é o seguinte, a Caixa, como os outros grandes bancos desses últimos anos, teve que acelerar bastante em cima da agenda inovadora e regulatória do Banco Central, né? E isso gerou para a gente também digamos assim, um certo delay em algumas inovações que eram prioridade para a gente, porque a inovação regulatória ela não te dá margem, né, para você ir depois, né? Vamos pensar assim, não vai os outros que eu vou depois, não vai todo mundo ou você não, então não tem como, então você acabou se ajustando. Eu vejo ali aqui na plateia algumas das crianças lá da Caixa que tem a responsabilidade de fazer a transformação digital da Caixa. Porque nós ainda temos um banco, e eu sei que isso não é um problema só da Caixa não, talvez o nosso um pouquinho mais, mas isso é coisa que o Itaú enfrenta, que o Santander enfrenta, o Bradesco enfrenta. Eu tive uma reunião recente com os presidentes lá, junto com o Campos Neto, e a fala era a mesma, né? A concorrência com os novos entrantes, concorrência com as fintechs, de você transformar o seu banco digitalmente, concorrendo com essas pessoas que já nascem assim, é sempre um pouco mais complexo. Então, em relação ao projeto Drex, nós estamos sendo cirúrgicos. Ou seja, estamos levando aquele estudo de casos que a gente entende e acredita que ela vai ser agregadora para a Caixa e para a sociedade, né? Então, estamos levando. E aproveitando, digamos, como é uma equipe muito qualificada nesse somatório, junto com a Elo, junto com a Microsoft, a gente está sobrando um tempinho dessa equipe para a gente pensar um pouquinho além disso, de onde surgiu essa condição da gente já poder apresentar algo de que entendemos que é de bastante utilidade pública, a questão dos pagamentos offline, né? Então, assim, até para poder entregar aquilo que precisa ser entregue dentro dessa agenda que a Caixa tem de concorrência interna das suas melhorias, principalmente na questão do digital. Em relação ao Drex, nós estamos sendo bem cirúrgicos e olhando isso com bastante carinho. Então, o carinho está garantido por conta da Caixa. Muito bem, sem dúvida. É que nem como eu também coloquei, e aí tem a questão do próprio sistema financeiro brasileiro em dar retorno, porque o que o regulador, o Banco Central, tratou, e lembrando que nós passamos por uma pandemia gigantesca, em todo aquele movimento, com todo o processo regulatório do Banco Central, o sistema financeiro deu retorno. A tecnologia desenvolvida pelos bancos atendeu a expectativa do Banco Central naquilo que estava estabelecendo. No caso do Drex, e eu estou me pulando de novo esses movimentos de PIX, com tudo que vem do PIX, com todos os movimentos que vêm de Open Finance, ele traz uma tecnologia muito mais complexa, talvez de não conhecimento muito abrangente, que nós vamos ter que começar a entender isso tudo. Mas não só entender para colocar esse projeto no ar, como também fazer a sociedade entender o que é ter uma moeda digital brasileira dentro da base monetária. Isso é muito complexo. Acima disso, não só a questão do entendimento da forma de uso, como também tudo que vem atrás disso, como segurança.
Lembrando que no início o Pix teve uma série de problemas do Pix. Eu ainda me lembro no banco quando alguém disse lá que tinha subido uma fraude do Pix, que faltava e disseram para ele que tinha que pegar um cartão do Pix para receber lá, mas o cartão do Pix não tem cartão. Então era o entendimento que se tinha no momento. Então nós estamos dando um salto muito grande, o país está dando um salto muito grande nesse sentido. Eu acho que tudo está sendo feito muito correto. Esse processo piloto dos 16 consórcios estão trabalhando e a abertura para o processo adiante é uma forma de ensinamento e de entendimento de que caminho vai se ter. Trabalhar esse negócio é muito fácil. Quando se fala de todo o processo da privacidade, tudo que é complexo também. Mas por fim, então, já estamos aí chegando ao final do nosso painel, nós estamos atingindo o nosso... Eu quero fazer um agradecimento muito especial aos painelistas, o Jaime Santander, o André do BTG, a Clarissa, Banco Central, Renata, Bradesco, Brasiliano da Caixa. Agradecer muito o debate, eu acho que tem muito a contribuir esse trabalho de vocês para a sociedade, eu acho que esse passo tem que ser dado. Agradecer ao pessoal que está nos ouvindo e entendendo, buscando entendimento desse movimento complexo. E por fim, então, eu convido a todos a dar uma salva de palmas para esse pessoal e acompanhar então o próximo painel que a FEBABAN vai dizer. Muito obrigado a todos.